Astromar, hoje nós temos, quantos habitantes tem Presidente Prudente? 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Quantas pessoas efetivamente já passaram pelos acampamentos ali da cidade de Presidente Prudente? O primeiro acampamento que aconteceu foi o juvenil, acima de 18 anos. Aliás, é isso, acima de 18 anos. Até 30, até pessoas se casar. Esse acampamento juvenil, que em média 100 pessoas, nós vamos completar, só nesse acampamento, nós vamos completar no próximo carnaval, né, o acampamento de número 50. 50. Só em um acampamento. Só nessa faixa etária. Só nessa faixa etária. Juvenil. O sênior, que é acima do juvenil, nós estamos no número 30. Os outros acampamentos, o mirim. Então, começa assim, né? Vamos falar em termos de projeto. O mirim, que uma faixa etária de 10 a 12 anos. Ou seja, explica para nós mais ou menos o que é o acampamento. O acampamento... Não fala tudo não, porque é segredo, só quem faz que pode saber. O acampamento, nós usamos a metodologia de juntarmos um grupo de pessoas, dividimos em grupos, esse número de 100 pessoas, dividimos em grupo, e eles fazem, a partir dessa mesma metodologia, todos os acampamentos, alguns desafios na mata, partilham vida e voltam para o grande grupo, onde acontece a evangelização, o anúncio do querigma. Isso é basicamente o acampamento. E tem sido uma eficácia muito grande em termos de evangelização. Então, hoje nós já temos menino que fez o mirim, de 8 a 10 anos, de 10 a 12 anos. Temos o FAC, 13, 14 e 15 anos. Temos o Joan, o FAC é a formação do adolescente católico, ou cristão. E temos o Joan, jovens adolescentes missionários. Aliás, esse acampamento Joan, quem coordena esse acampamento era o nosso amigo Itamar, que morreu recentemente, e a nossa amiga Eliane, né, que depois nós contamos um pouco dessa história, que marcou a nossa... Não pode faltar o bolo. Não pode faltar o bolo. Depois nós vamos explicar por que não pode faltar o bolo. O Joan, até 18 anos, o juvenil, acima de 18, e depois o sênior. E nesse acampamento, nós temos hoje o acampamento de família, que famílias inteiras que fizeram acampamento vão para o acampamento. Famílias inteiras. Pai, mãe, filho. O vovô, a vovó, todos juntos, no mesmo grupo, dormem juntos nas barracas, enfim. É uma grande celebração da família. Nós temos o PHN, para as fazendas de recuperação. Um acampamento especificamente desenvolvido para quem está se recuperando das drogas. Para quem está internado numa fazenda de recuperação, numa comunidade terapêutica. Todos os desafios... Inclusive, é um acampamento que pode ser aplicado em todas as fazendas de recuperação do Brasil. Esse é o próximo passo desse projeto, o acampamento Então, deixa eu já PHN. lançar aqui, você que está nos vendo agora, você que coordena uma casa de recuperação em qualquer lugar do Brasil, você também pode receber o acampamento PHN especificamente para quem está se recuperando das drogas. Claro que vamos cada vez mais nos organizar para que nós possamos ir até a sua fazenda para dar esse acampamento. Mas isso é um projeto fantástico, maravilhoso. Porque tem sido de grande valia na recuperação. Tem sido, né, Mário? O Mário, que trabalha mais diretamente na fazenda, ele sabe que a recuperação daquele menino, o tratamento daquele dependente, depois que ele faz o acampamento PHN, com desafios próprios para meditar sobre essa recuperação, para ele ser curado. E nesse acampamento PHN nós juntamos as duas coisas, a metodologia PHN com a cura da cegueira de Bartimeu. E é daí que nasceu toda a experiência do livro que eu escrevi. Nesse acampamento PHN, Dunga, tem sido o diferencial no tratamento. Então, nós temos visto, assim, grandes milagres acontecerem. Então, eu sempre digo, essa metodologia, essa inspiração PHN, não fica restrita apenas a essa multidão que se reúne aqui, né, no mês de julho, esses 150 mil jovens, está se estendendo para as fazendas de recuperação, está se estendendo para as famílias desse jovem ou dessa pessoa dependente. Então, é mais um acampamento que é mais uma ferramenta na recuperação desses dependentes. E a gente dá essa notícia com muita alegria, porque não é por acaso que o Astromar tem marcado sua presença no acampamento PHN todos os anos aqui na Canção Nova, porque realmente existe, gente,
a pergunta que eu tinha feito, e agora ele respondeu de uma maneira até bem mais ampla, dá para a gente imaginar quantas pessoas, se somente o juvenil, que é de 18 a 35 anos, somente esse, que reúne a cada acampamento 100 pessoas, já vamos completar o 50º acampamento. Então faz as contas aí, 50 vezes 100, só de uma faixa etária. Vamos imaginar então quantas pessoas nesta cidade já foram evangelizadas, quantas pessoas de cada família, e quantas famílias inteiras. Então nós podemos perceber que naquele dia, no caixão da Mariana, onde o Padre Tucci, que é também uma pessoa muito querida nossa, onde ele teve essa grande inspiração, e praticamente ali ele trouxe essa inspiração do movimento Mariana Braga, mais amor, menos dor. Ali, naquele momento, uma paróquia, dentro de uma cidade, começou a se tornar também uma grande comunidade. E além das 3 comunidades terapêuticas, agora nós atuamos, né, temos um trabalho direto lá dentro, nós temos nosso centro de formação. No centro de formação é uma chácara, onde nós aplicamos todos esses acampamentos. Tiramos da cidade, levamos de ônibus, deixa seu carro, entra no ônibus com suas barracas, e vamos para o acampamento. Nesse centro de formação, igual ao nosso, nós fomos o primeiro de toda a nossa diocese. Só na nossa diocese já tem 7 centros de formação igual a esse, Uau, que se espalharam pelo Brasil, várias cidades do Brasil, né? Rondonópolis, o pessoal da Divina Providência, um abraço a eles, o pessoal da Comunidade de Restauração de Assis, em São José do Rio Preto, a própria Canção Nova de São José do Rio Preto já tem seu centro de formação, tudo isso inspirado lá naquele primeiro, o de Petrópolis, ali com o Padre Luiz em Petrópolis. Ali nasceu a inspiração para todos esses, e o nosso também foi um diferencial em toda a nossa diocese. Então, esse trabalho paroquial já se espalhou por toda a diocese. Então, nós atendemos hoje praticamente a nossa paróquia. Em cada acampamento que nós levamos 100 pessoas em média, quando abre a inscrição tem 300, 400 inscrições. Então, nós fazíamos assim 4 acampamentos por férias, começava na quarta, terminava no domingo, outro, começava outro na quarta, terminava no... Todo final de semana? Todo final de semana das férias. Hoje, nós já diminuímos, não precisa mais ser dessa forma, porque vários lugares já se multiplicaram esse tipo de acampamento. Bom, gente, tudo isso a partir de um sim, a partir de um perdão, a partir de um momento onde nós compreendemos que uma dor muito grande pode se transformar num amor muito grande. É assim. A Canção Nova também nasceu assim. A Canção Nova nasceu de um sacerdote que contraiu uma tuberculose, foi se tratar em Campos do Jordão, não entendendo nada do que estava acontecendo. Estou falando do padre Jonas Abib, hoje Monsenhor Jonas Abib, que depois transferido para o fundo do Vale do Paraíba, na cidade de Lorena, e ali Deus, naquela intimidade, naquela solidão, naquele não entender o porquê de tudo aquilo, um padre que vinha da capital de São Paulo, formador, psicólogo, professor, de repente cai aqui no interior, no fundo do Vale do Paraíba, e aqui Deus dá a ele a inspiração de começar uma canção nova, que hoje, com seus 33 anos, faz o trabalho que você já conhece. Meu irmão, de uma dor, Deus pode transformar num grande amor. De um mal, Deus pode retirar num bem muito maior. Então, eu quero convidar você a repensar a sua vida, os seus conceitos. Aquilo que você acha que é problema, aquilo que você acha que é desgraça na sua vida, procure ver o outro lado. Procure ver o que Deus pode fazer através de você. E tantos foram os frutos que o Astro hoje escreveu um livro. Fala para nós desse livro, o que você quis passar para nós, essa experiência desses anos todos, de movimento Mariana Braga, de casas de restauração, recuperação, do grupo de oração, que é fantástico, da experiência, do perdão que vocês viveram. Esse livro, eu costumo dizer que é fruto de amizade. Você sabe muito bem, até melhor do que eu, que Deus tem nos pago, qual é a moeda principal que Deus tem pago a nossa missão, a nossa vida missionária? Amigos. E aqui, uma viagem missionária, eu, Mário, e o nosso amigo Manuel Batista, músico, nós estávamos indo para a divisa com Minas Gerais,
dar um encontro. Eu vi uma árvore seca à beira do caminho, aquilo me chamou a atenção. Eu olhei para a árvore, uma árvore seca, seca. Eu acompanhei, conforme o carro foi passando, eu acompanhei. Do outro lado da árvore, saindo um imenso galho verde. E aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a comparar aquilo com a minha vida, com a nossa vida, com aquilo que o Movimento Mariana Braga havia decidido viver. E ali me veio o personagem na minha cabeça, Bartimeu. O marginalizado. Em Marcos 10, 46 diz, Jesus entrando em Jericó, na esquina estava sentado um cego chamado Bartimeu. E foi a única oportunidade, eu fico imaginando, quem foi que falou para ele que Jesus passaria por ali? E quando ele ouviu os passos de Jesus, os passos daquela multidão ali, ele começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu comecei a pensar num grupo de pessoas que estavam com Jesus, olhou para ele e disse, cala a boca, cego, cala a boca, Bartimeu. Jesus parou tudo por causa daquele homem. Começo a imaginar Jesus parando tudo naquele dia que você entrou naquele grupo de oração. Eu começo a imaginar quando Jesus parou tudo, quando na minha vida, naquele grupo de oração também, aqui em São José dos Campos, eu jogador de futebol. Para quem não sabe, o Astromar jogou no Palmeiras, na Ponte Preta, no São José, foi jogador profissional e ainda como jogador profissional fez a sua experiência com Deus. Nesse grupo de oração, eu fico imaginando Jesus parando tudo e entrando. E um grupo de pessoas que estavam com Jesus disse para aquele cego, coragem, o mestre chama. Esses dois grupos de pessoas estão todos os dias em nossa vida. Esse grupo de pessoas que nos mandam calar a boca, não adianta, não vai dar certo, aquele tipo, grupo de pessoas, os desanimados, que estão ali para apagar a tua luz. E outro grupo de pessoas gritando, coragem, coragem, o mestre chama. Esses dois grupos de pessoas estiveram em nossas vidas quando iniciou-se o movimento Mariana Braga. É claro, ou nós damos ouvido a esse grupo de pessoas, ou nós damos ouvido àquele que nos encorajam a ir atrás do mestre. E Bartimeu, naquele momento, tomou a decisão da sua vida. Jogou fora a sua capa, que na época a capa era curtida ou urdida com pele de carneiro, pesava de 10 a 12 quilos. A capa dele era tudo, era sua proteção, era sua casa. Bartimeu, naquele momento, tomou a decisão, lançou fora a tua capa e foi até Jesus. E é nesse momento, é justamente nesse momento que eu escrevo sobre tomar a decisão por Jesus. Esse livro é fruto das minhas amizades, é fruto da nossa amizade, do nosso convívio, da amizade da nossa família, da amizade que foi feita na dor, nossa amizade. A minha amizade, principalmente com o Mário e com um grupo de pessoas ali da nossa comunidade, foi feita na dor. No momento da maior dor é que nós temos... Foi curtida na dor. Na dor. Porque naquele momento em que minha sobrinha morreu, que a minha família estava ali despedaçada, que você me ligou e disse assim, irmão, eu imagino como você está. Porque nós já havíamos vivido junto a perda do teu pai, depois, posteriormente, a perda da sua mãe. Eu costumo dizer, e vou ler no final de tudo, eu vou ler a última folha desse livro, que eu digo assim, não é um Deus evitador. Até aquele momento, eu, o Mário, meus amigos, nós vivíamos um Deus que pensamos que Deus ficava evitando as coisas. Evita isso, Deus, evita aquilo. Não é um Deus que evita, é um Deus que muda o final. E passados esses 10 anos, eu vejo hoje, Deus evitou aquela bala perdida, Deus evitou a morte da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, a morte da minha mãe. Deus não evitou aquela bala perdida atingindo frontalmente a Mariana. Deus não evita, Deus muda o final. É como na história de Bartimeu. Deus evitou que Bartimeu nascesse cego ou contraísse essa doença, porque para o judeu a cegueira era fruto do pecado. Toda doença é fruto do pecado na cultura judaica. Mas hoje nós percebemos, Deus não evitou, mas Deus mudou o final da vida daquele cego. E pode mudar o final de todas as vidas que se decidem por Ele. Foi assim na nossa vida. Lê aquela última parte que você falou que ia ler para a gente.
Vamos ver o que você... Eu sempre falo assim, né, Dunga? Deus realiza o milagre. A nossa amizade, Dunga, tem sido muito eficaz. Nós sabemos disso, né? Todas as vezes que nós estamos juntos. E quando o grupo de amigos se reúne, nós só temos um objetivo, é saquear o inferno e povoar o céu. Antes de eu ler, quero contar aquela experiência, minha e tua, num dia de férias, em que você passou uns dias ali na minha casa, nossas famílias juntos, e num dia de férias nossa, nós visitamos um menino com paralisia cerebral, eu, você, a Néia, a Pri, ali você cantou para aquele menino. À tarde, nós fomos num leito hospitalar da Santa Casa, uma mulher com câncer nos ossos, aquela mulher com câncer nos ossos, o genro dela me ligou, falou, a minha sogra todo ano vai no último grupo de oração do Dunga, esse ano ela não vai poder ir, porque ela está com câncer generalizado nos ossos do corpo. Ela não vai conseguir ir dessa vez. Dá para vocês virem no hospital? Eu conversei com você, prontamente nós passamos naquela Santa Casa, e quando nós entramos naquele quarto, aquela mulher estendida já numa maca, porque ela não aguentava mais ficar deitada, estendida naquela maca, nós oramos por ela, e quando nós oramos e partilhamos alguma coisa, você teve uma visualização de Nossa Senhora tirando água de uma fonte e colocando em outra. E ali, nós rezamos, e quando nós íamos saindo, despedimos da família, eu falei, Dunga, vamos cantar a música do tema do grupo de oração hoje? Realiza um milagre em mim. E ali você voltou, cantou baixinho no ouvido daquela mulher, e aquela mulher chorava naquele leito do hospital. E ali, aquela mulher só fazia assim com a cabeça, as lágrimas escorriam. E nós voltamos e falamos assim, a senhora vai passar o Natal na sua casa. Ali para a família, né, sabia que já estava desenganada pelos médicos. Aquela mulher não só passou o Natal em casa, mas como nos dois próximos finais de ano, ela estava no grupo de oração, e e nasceu o neto dela, ela foi no casamento da filha, nasceu um netinho dela, e hoje, essa mulher, os médicos não sabem explicar, que ainda existe o câncer. O câncer está instalado ali naquela mulher. Mas essa mulher, milagrosamente, ela teve essa viva, experimentando. Então, eu digo, isso é fruto de amizade. Quando os amigos se reúnem, quando Deus junta, Deus faz. Por isso que nós temos essa frase, Deus faz, Deus junta. E quando Deus nos junta, Ele faz, através da nossa amizade. E foi isso, né, Mário, que aconteceu com os nossos amigos ali naquele momento de tanta dor, né? E mais do que isso, Dunga, porque naquele momento ali, a gente ficava sempre em casa assistindo na televisão, que tinha morte no Rio de Janeiro, morte em São Paulo, morte em vários lugares, e aconteceu aqui dentro da nossa casa. E que Deus veio falar para a gente ali? Porque a gente costuma falar, não, eu estou indignado, porque muita violência em vários lugares, indignado porque assalto e morte, não sei o quê. E nós ali, aquele grupo de amigos, nós mudamos, nós pegamos a nossa indignação e transformamos numa ação digna. Para poder ajudar o semelhante, para poder ajudar o próximo. Agora, eu sozinho, o Astromar sozinho, a minha esposa sozinho, não. Um grupo de amigos que largaram tudo. Um grupo de amigos que vieram junto com a gente, verdadeiramente irmãos em Cristo, que largaram tudo e nós fizemos uma caminhada pela cidade, onde as pessoas falavam, vocês são loucos, os traficantes vão atirar em vocês, os traficantes vai ter retaliação. E esse grupo de amigos, nós empunhamos a bandeira, mais amor e menos dor, e saímos na rua. Fizemos o primeiro show em Presidente Prudente, do Dunga. Levamos 3.000 pessoas, inédito, no ginásio, onde nunca tinha cedido para ninguém fazer nenhum show. Quando nós chegamos com a proposta do Movimento Mariana Braga, da Igreja Católica e da Canção Nova com o Dunga, o presidente falou, não, eu não tenho argumento para falar para você que não. O prefeito da cidade estava lá com a gente. Quer dizer, isso que a gente tem que fazer, isso que o Brasil tem que escutar, que a nossa Igreja Católica tem que escutar. Vamos transformar a nossa indignação em ação digna, para ajudar o outro. Não sei mais quanto tempo de vida eu tenho aqui, mas enquanto eu estiver aqui, Dunga, tiver amigo que nem vocês, tiver um parceiro que nem o Astro aqui, a família do Movimento Mariana Braga, a família da Maristela, nós vamos estar lutando para poder servir o nosso irmão, o nosso semelhante. Podemos ler, hein? Só Deus sabe
como estava meu coração quando eu escrevi essas últimas linhas do livro. Lembrando de tudo que Deus fez ao longo desses anos, né? Lembrando das promessas de Deus na minha vida. Como você mesmo disse, é um Deus exagerado. Exagerado de amor por nós. E naquele momento da dor, da morte da Mariana, sem entender nada, eu escrevi essas últimas linhas, que diz assim: quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus a renova. Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando a maldição é certa, Deus a transforma em bênção. Quando só existe a dor, Deus faz nascer o amor. Quando parece ser o final, Deus dá um novo começo, pois Ele não evita, Ele muda o final. E foi isso que Deus fez com a história de Bartimeu, a partir de uma decisão. E não é mais uma decisão. A vida é feita de escolha. Você faz a escolha e a escolha faz você. Aqui está a história de Bartimeu. Mas não era o nome de Bartimeu. Como você mesmo diz, era o filho de Timeu. Ele não tinha nome. Para que ali, eu e você, nós pudéssemos colocar o nosso nome. Deus cura. Mas primeiro, Jesus salva. Vá, a tua fé te salvou. E assim foi a partir da decisão desse homem, desse cego chamado Bartimeu. Dá a palavra final para esse povo que com certeza hoje vai dormir diferente. Eu queria que esse livro, Dunga, fosse o bolo. Ah, sim. Eu quero que esse livro seja o bolo. Em meio à dor, não esqueça o bolo. Nós estivemos na casa da Eliane, lá em Presidente Prudente, que recentemente perdeu o seu esposo num acidente de avião. o Itamar. Conheci o Itamar, frequentei a sua casa uma vez. Eles vieram à minha casa aqui em Cachoeira Paulista e o Itamar faleceu. Uma dor que comoveu a cidade toda. E quando nós fomos visitar, Fazer uma oração por ela, depois de rezarmos e partilharmos um pouco daquela dor que ela está vivendo, ela, o filho. Tínhamos pouco tempo, porque eu já estava de saída para pegar o avião, mas não tivemos pressa em rezar. Rezamos, nos abraçamos, choramos, sentimos a dor um do outro, exercemos um para com o outro a compaixão. E quando terminamos o momento de oração, na pressa de ir embora, ela diz: não vai ainda não. Isso depois de uma semana. Exatamente uma semana. Uma semana após a morte, ainda com a dor ali, a flor da pele. Quando estávamos para sair, ela disse para nós: espera um pouco. Eu fiz um bolo para vocês, porque da primeira vez que estive com eles, eles tinham feito um bolo que eu amei, um bolo delicioso, e que na segunda vez, agora nessa situação, ela, com toda a dor, ela não se esqueceu daquele bolo. E no meio da dor, sabendo que nós íamos visitá-la para rezarmos com ela, ela fez o bolo. E antes de sairmos, ela nos deu uma fatia daquele bolo. Fomos comendo o bolo no carro, para não perder o avião. Chorando, né? Chorando. Comemos o bolo chorando. Porque no meio daquela dor, aquela mulher não esqueceu de fazer um bolo. Uma atitude que poderia passar despercebido, mas que para mim e para o Astro se tornou regra de vida. Nós não podemos esquecer jamais do bolo. No meio da dor, nós podemos ter uma atitude de carinho para com alguém. Então quero enviar o meu beijo carinhoso ao coração da Eliane. Que Deus te abençoe, minha querida amiga. Se Deus quiser, estaremos em breve juntos, para rirmos também um pouco, para chorarmos também um pouco,
mas sabe que o Itamar, nesse momento, está lá no céu, junto com a Mariana. Deram a vida por um movimento. Mariana Braga, Deus abençoe você. Que ninguém se esqueça do bolo. Não se esqueça jamais do bolo. E que esse livro, Dunga, seja na vida daqueles que hoje estão vivendo essa dor. Eu quero que esse livro seja o bolo que eu te ofereço em meio à nossa dor, à nossa perda, os nossos sofrimentos. Eu quero oferecer para você essa fatia de bolo. Saboreie, porque do meio dessa dor, nós não esquecemos de você. Deus te ama. Tome a decisão. Tenho certeza que o seu coração está igual ao meu, cheio de esperança, e quando escutamos um testemunho, realmente a nossa vida tende a dar uma melhorada, a dar uma avançada, um up. Deus com certeza tem um plano também na sua vida. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Ao longo desse mês de janeiro, mês de férias, estamos trazendo a você o melhor de 2012. Eu espero que aquele testemunho que você queira rever esteja selecionado pela nossa equipe. Terça-feira da semana que vem, estaremos aqui mais uma vez, trazendo a você o que de melhor rolou no PHN 2012, aqui na TV Canção Nova. Valeu e até a semana que vem, se Deus quiser.